E aí, meu povo, estou aqui hoje para poder fazer um vídeo diferente, quebrando um pouquinho o protocolo, né, das sequências, onde estou falando sobre os discos da Xuxa, para poder falar de um tema talvez meio que polêmico, que vai desagradar alguns, mas enfim, eu quero me expressar e vou aproveitar esse canal que eu tenho para poder fazer isso. Eu quero falar um pouco sobre... Bom, antes de eu começar a falar propriamente sobre o assunto, eu quero explicar o porquê. Tem havido aí no Facebook, todo dia a gente lê agora essa coiseira de Xuxa, vai para Record, Xuxa quase fecha com a Record, e blá blá blá, Xuxa na Record, o que eu acho que é uma palhaçada, né? E também também essa semana surgiu aí a questão dela dizer, parece que ela disse, né? Não sei, não posso dizer que ela disse, mas está rolando no Facebook, na internet, que ela declarou que só aceita voltar para a televisão se for para fazer uma coisa inédita, uma coisa ainda não experimentada na televisão. Isso me fez lembrar do desgaste que a imagem da Xuxa teve nesses últimos 10 anos aí, ou mais, da carreira dela. Para entender um pouquinho do que eu quero falar, vamos voltar um pouquinho lá atrás. O fenômeno Xuxa, parece que a Xuxa nasceu para ser estrela. Ela nasceu assim, já predestinada, não sei, o jeitinho dela, pelas histórias que ela conta aí de infância, adolescência dela, parece que ela sempre quis ser diferente, sempre foi diferente e sempre do jeito dela, sem se preocupar muito com o outro. Eu acho que isso aí, somado a alguns outros fatores, trouxe a ela o estrelato e não seria diferente, não poderia ter sido diferente. Aquela Xuxa moleca, no clube da criança, onde eu vou pisar no teu pé se você pisar no meu, dá pra sair daí pra mim, por favor, alguma coisa assim, ou seja, essa autoridade dela trouxe esse estrelato. Essa espontaneidade, essa Xuxa que a gente acostumou a ver, tão moleca, tão solta, quando ela falava lá no Último Planeta, em que ela parece que fica cega e se esquece de tudo, a gente nunca mais viu a Xuxa assim nos últimos 10 anos, né? Acho que tem ficado pior aí de 2006, 2007, 2008 para cá, a coisa ficou ainda pior, né? A gente perdeu aquela Xuxinha. Essa naturalidade da Xuxa, somada a algumas parcerias, eu vou até citar o namoro com o Pelé como uma parceria de sucesso, ao encontro com a Marlene e a entrada dela na Globo, eu acho que essas parcerias, né, o jeito dela, com esses contatos, com essas pessoas que entraram na vida dela, instituições como a Globo, fizeram com que a Xuxa surgisse, virasse o que virou, né? E até chamo de Santíssima Trindade, Xuxa, Marlene e Globo. Essa trindade que enquanto estava unida, né, selada, você tinha sucesso para tudo quanto é lado. Ainda que um projeto não fosse tão estourado como o outro, durante a parceria Marlene e Xuxa, você tinha ainda ali uma estrela do maior quilate possível, né? Uma estrela muito bem cuidada, muito bem preparada para se apresentar em público, para se vestir, para poder falar, ainda que a gente saiba que isso foi um pouco de controle até excessivo da Marlene, mas foi um cuidado necessário para transformar a Xuxa. Quando as duas terminaram, quando elas romperam em 2002, a Xuxa com aquela história de querer sentar no chão, de a Barbie agora fala, que as crianças não têm que olhar assim, tem que olhar de igual, a Xuxa acabou quebrando todo aquele encanto. E ela acabou destruindo em 80% da imagem dela perante o grande público. Eu vou explicar por quê. Eu sei que vai ter gente agora saltando de novo dessa altura, mas calma lá. É o seguinte, a Xuxa esqueceu que as pessoas tinham crescido, estavam acompanhando ela, tinham toda aquela admiração por ela, por tudo que ela realizou naqueles anos de Globo com Marlene. E nos primeiros 2 anos, até pós esse rompimento, ela ainda conseguiu segurar bastante essa imagem, mas depois a Xuxa cagou em tudo. Ela foi cagando assim, insistindo naquele TV Xuxa, o mundo da imaginação, ela mexeu, que a fórmula original era até legal, depois ela mexeu e o negócio saiu. Ela foi queimando as coisas que ela foi fazendo, foi perdendo, parece que o mimo, o carinho, o amor, a perfeição em tudo que ela fazia e com a própria imagem, de fato o quê? De modo que as pessoas que admiravam, o grande público deixou de acompanhar, ela perdeu muitos fãs nessa leva. E ela esqueceu que esses baixinhos que porventura hoje ainda assistem os DVDs ou compram os DVDs dela, que eles assistem quando tem 2, 3 anos de idade. Chega 4, 5, 6, já não quer mais saber de Xuxa. Essa geração de hoje esqueceu, não é mais a época da fadinha loura que encantava as manhãs nos anos 80 e 90, com Angélica, Patti, Mariana e aquela coisa toda. Então, criança hoje curte 2, 3 anos, depois já não quer mais saber de Xuxa. Cresceu, tem computador, tem WhatsApp, tem videogame, tem uma porrada de coisa aí pra elas, né? E a Xuxa não fez nada para conquistar, para cativar o público em geral, porque ela acabou meio que destruindo um pouco a imagem dela. Uma das provas de que ao
logo após o término com a Marlene, ela ainda gozava de um certo prestígio, é a audiência de estreia lá do Mundo da Imaginação ser 18 pontos. E assim, foi mesmo a audiência do Xuxa Park em 94, 18 pontos também. Você vê que a Xuxa ainda tinha aquele poder, né, de convocatória. Mas depois ela foi perdendo isso com o tempo. O Mundo da Imaginação, que é um programa que eu sempre curti muito, eu acho uma pena ter acabado. A gente nunca vai saber o fator real porque ele acabou, né? Mas a Xuxa mexeu muito, ele acabou se perdendo ali em 2003, colocou Central da Imaginação, depois já era uma praia, depois já tinha a Floresta Encantada, ela de Fada Madrinha, com 40 anos nas costas. Então assim, eu acho que azedou um pouco, então foi queimando, né, um pouco a imagem dela aí. E agora vem falar que só aceita voltar para a televisão se fizer uma coisa inédita. Vai inventar o quê? Ela vai contar com quem para poder fazer isso? Quem tinha pulso firme para poder fazer alguma coisa era a Marlene. E ainda que o projeto não fosse sucesso, como eu já falei, segurava pelo menos aquela coisa de rainha. Era o melhor cenário, era a melhor roupa, a maior produção, o maior salário. E hoje em dia, infelizmente, se perdeu. Eu não acredito que vá dar alguma coisa esse retorno da Xuxa. Claro que eu, como fã, que sou, gostaria muito de vê-la de novo no pedestal, arrasando, brilhando, parando a TV Globo, mas infelizmente eu creio que não vai, porque isso vai depender do público em geral, dela conquistar o público em geral. E muito desse público hoje em dia já enxerga ela como Faustão, como Gugu, aquelas pessoas que ninguém suporta mais ver na televisão, né? Tô falando pelo povo, não por mim. A Xuxa vai ser sempre a Xuxa pra mim. Então é isso aí. Essa aura de rainha, o que ela foi, vai ser sempre, nunca vai deixar de existir. Mas infelizmente eu não creio que vai mudar nada não. Então você desgastou muito a imagem dela. E o que fez a Xuxa ser sucesso é justamente aquela naturalidade que eu falei no começo. Eu não creio que se ela voltar a fazer alguma coisa, ela vai conseguir repetir aquela naturalidade, porque ela está forçada. O que a gente viu nos últimos anos de TV Xuxa era uma Xuxa com uma simpatia tão forçada que ficava desagradável até de assistir. Quantas vezes eu fiquei, mas não é possível, isso é forçação de barra. A Xuxa tentando se passar por muito, hiper, extra, ultra simpática, aquela coisa bem forçada. E a Xuxa nunca precisou disso, ela sempre foi aquilo, aquela moleca. E nos últimos anos viu-se ela forçando a barra. Eu não gostaria que ela voltasse para a televisão para forçar a barra. Eu realmente acho, agora a minha opinião, assim, polemicíssima, eu acho que Xuxa sem Marlene não devia voltar à televisão. E você que está pensando, mas a Marlene também subiu. Marlene subiu, ok. É como eu falei, o que funcionava ali era a Santíssima Trindade. Xuxa, Marlene e Globo. Essa união ali, essa trindade era imbatível. E a gente não tem isso mais hoje. E como eu já falei em outros vídeos aí, um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Não é verdade? Bom, tá aí minha opinião para vocês sobre essa história de Xuxa na Record, que eu acho que é uma palhaçada, não vai pra lá nada, e sobre esse retorno dela na televisão. Um abraço para vocês, respeito a opinião de todos, respeitem a minha, e tudo fica bem. Abração.